Bem, essa é a parte 3 do nosso encontro, né? Nós vamos ter só mais um na próxima sexta-feira. Isso não foi combinado, hein? Mas é um assunto que causa realmente muito interesse em todos nós. E toda a nossa série está sendo baseada numa frase, né? Que é a frase: você é a pessoa que você está procurando. Então você é a pessoa que você está procurando. Então na primeira semana nós falamos do mito da pessoa certa, né? Que em vez de você ficar procurando uma pessoa certa, em vez de você ficar procurando esse perfect match, né? Aquela pessoa perfeita que vai encaixar com você e tudo mais, é melhor você estar se tornando a pessoa certa, é melhor você estar buscando ser essa pessoa certa e nesse caminho de se tornar essa pessoa certa, que é o relacionamento e não a química que vai determinar o sucesso do seu relacionamento conjugal, lógico que sempre pautado na palavra, sempre capacitado pelo Espírito Santo do Senhor. E falamos um pouquinho sobre o nosso caminho, o que a gente tem feito. Então nós falamos que o seu passado vai se tornar o seu presente, que vai impactar o seu futuro, né? Que o seu pecado vai te achar, que a história que você está construindo vale a pena, ou senão não vale a pena. Ou seja, você precisa entender que o que você faz hoje importa, não somente para a eternidade, mas importa para como você vai se relacionar no futuro com sua esposa, com seu marido. Então é muito importante a gente entender que às vezes a gente passa um ano planejando o casamento e a gente já tinha passado 7 anos nos capacitando para destruir esse casamento, que nós ficamos só interessados na química do namoro e não no relacionamento. Então nós não praticamos o relacionamento em casa, com nossos pais, com os nossos amigos, com a pessoa do sexo oposto, e isso acaba complicando porque nós não aprendemos a nos relacionar. Isso é uma coisa que vem com a prática. Segundo encontro, que foi semana passada, nós falamos um pouquinho sobre essa visão bíblica da mulher, né? E mostramos que na nossa cultura a mulher é vista como uma commodity, ou seja, como algo que você pega, usa e depois você troca, é um bem igual ao outro, toda mulher é igual a outra, é isso que a nossa cultura fala. Mostramos um pouquinho lá atrás, que era pior do que é hoje ainda, que, por exemplo, um senhor de uma escrava, ele podia bater nela, matá-la, nenhuma lei era contra isso. E que as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, as palavras de Pedro em relação ao relacionamento de homem e mulher, em relação ao como um homem deve tratar uma mulher, fizeram um impacto gigante naquela cultura e um impacto gigante na história da humanidade em relação ao trato da mulher. O cristianismo, historicamente, vamos falar assim, uma religião que trouxe dignidade para várias classes e para vários tipos de pessoa, começando ou incluindo as mulheres. No primeiro século, as pessoas que mais se convertiam eram escravos e mulheres e também soldados. Então a gente viu que todo tipo de mulher merece ser amada. Todo tipo de mulher merece ser honrada, respeitada. E Pedro ainda fala para os maridos: olha, se você não honrar e não respeitar a sua mulher, suas orações vão ser interrompidas. Então nós precisamos começar a praticar isso hoje, porque de um dia para o outro, num passe de mágica, você não vai começar a honrar a sua mulher. Isso não vem de um dia para a noite, isso vem de uma crescente dentro de você. Você vai se policiando, você vai aprendendo a fazer isso. E nós conversamos um pouquinho sobre que nós precisamos de renovar a nossa mente para que isso aconteça. Nós precisamos de começar a construir uma mente, uma mentalidade nova, né? Para que isso aconteça na nossa vida a partir de hoje. A partir do seu relacionamento com seus pais, com sua namorada, com seu noivo, sua noiva e com qualquer mulher que esteja presente na sua vida. E do lado das mulheres também. A mulher tem que se fazer respeitada dessa forma. Se você se enxerga como um objeto, se você se enxerga como um cachorro quente que é para ser desejado e mordido, você vai atrair pessoas dessa forma. Você tem o que você tolera. Então você tem que começar a pensar um pouquinho melhor a forma e as coisas que você aceita nos seus relacionamentos. Para que você possa também ser essa mulher digna de honra. Porque os homens cristãos, eles com certeza, e porque Jesus falou isso e os apóstolos, eles têm que tratar qualquer tipo de mulher dessa forma, uma prostituta. Jesus trouxe dignidade para uma samaritana, trouxe dignidade para uma prostituta. Então, não é porque a mulher não merece, é porque o Senhor falou assim: elas são cordeiras do dom da graça, da vida, assim como os homens.
E aí nós falamos um pouquinho sobre esse assunto da pornografia, que a pornografia, ela senta numa escola quando você começa a ver imagens pornográficas, né? E essa escola vai te falar que um corpo de verdade não é bom o bastante, um corpo só não é bom o bastante, e depois o corpo da sua mulher não vai ser bom o bastante. Isso serve para o seu marido também, porque hoje nós já temos estatísticas que são assim alarmantes, que cerca de 10% das mulheres cristãs de 20 a 39 anos consomem pornografia regularmente. E os homens a 50%. Isso é uma pesquisa recente, feita por um site americano, com evangélicos. Então, é uma realidade que nós precisamos de lutar na nossa vida, é uma realidade que nós precisamos de tirar da nossa vida, porque muitas vezes a menina está namorando com o cara, ou o cara está namorando com a menina, e como nos homens o percentual é maior, normalmente acontece no cara, ele entra para o casamento, e durante o casamento, passam 6 meses, 1 ano, a mulher começa a ver que ele é viciado naquilo. E ela não tinha como perceber isso antes. Porque com certeza ele não contou, então nós incentivamos. Se você não quer mudar, se você não quer sair dessa prática, se estiver namorando, conta para a menina. Olha, eu sou viciado em pornografia. E aí deixa ela escolher, pelo menos, né, as qualidades e os defeitos com os quais ela vai se casar. E aí nós falamos sobre isso e hoje a gente chega nessa parte do sexo. E o sexo é interessante porque existe uma cultura hoje em volta do sexo. Existem algumas situações e alguns mitos e que a nossa sociedade fala que, por exemplo, que o sexo é apenas físico. E será que sexo é apenas físico? Será que o que você faz no seu corpo, e principalmente a relação sexual, quando você tem uma relação sexual, ela não abala em nada a sua alma? Ela não mexe em nada dentro de você. Ela é uma coisa completamente desconexa. Hoje, por acaso, eu tive que me inscrever num blog lá da empresa e caiu para mim um texto falando exatamente isso. E a menina perguntando assim pro blogueiro, sexo é apenas físico? Olha, caiu hoje para mim. A resposta dele, e foi aquela resposta que eu já esperava, era, claro que é apenas físico, o sexo é para você desfrutar do prazer, e existem muitas pessoas que conseguem ter relação sexual sem nenhuma conexão de alma, de intimidade, e existem outras que não, que precisam de amor para que isso aconteça, precisam de algum tipo de intimidade, algum tipo de conexão, mas a verdade é a seguinte, a forma como cada um se sentir melhor, essa é a verdade para cada um. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. A verdade é híbrida. Ela se transforma de acordo com os seus prazeres. O importante é você querer, você gostar. Então, será que é isso mesmo? Será que então nós devemos fazer sexo à vontade, liberal? E se você ficar grávida, por exemplo? E as feridas na alma que acontecem? Tem um filme que eles combinam, o casal combina de apenas ter relações sexuais. E no final do filme eles se apaixonam e viram namorados. E esse filme é um retrato muito interessante de que sexo não é apenas físico. Será que a sexualidade nossa ela não está ligada de alguma forma na nossa personalidade? Será que quando existem feridas que nós recebemos ou fazemos em nós mesmos, ou nos deixamos machucar na alma, que vem através das relações sexuais? E eu tenho algumas perguntas aqui que eu não tenho a resposta dessas perguntas, mas são perguntas que às vezes nos fazem pensar que sexo realmente não é apenas físico. Por exemplo, por que uma criança que foi abusada tem tanta dificuldade com a sexualidade dela durante a vida toda? Por que uma criança que foi abusada, ela carrega isso durante a vida inteira, tem dificuldade com a sexualidade dela? Não é apenas físico? Não é apenas alguma coisa? Não é igual bater? Ah, mas você às vezes violou uma autoridade, né? Foi violado uma autoridade de um adulto com uma criança, de alguma coisa. Gente, nós somos o erro de uma autoridade sobre a vida de alguém, de um pai com um filho ou de um adulto, vai acontecer de qualquer forma. Será que, por exemplo,
no caso do estupro, por que o estupro é mais traumático para uma mulher do que apanhar? Qual que é a diferença? Se sexo é apenas físico. Por que uma mulher que foi estuprada, ela apenas não fala assim, minha filha, cresce, amadurece, aconteceu, vai bola para frente, esquece disso. Vai falar isso para quem foi estuprado. Por quê? Será que sexo é apenas físico? Será que os homens, a maioria dos homens que tem problemas sexuais, eles tiveram um pai ausente na sua infância? Grande parte deles. Será que isso não é um comportamento? Será que isso não tem alguma coisa ligada à construção da sexualidade desse homem? E por que quando nós formos falar de sexo e de sexualidade, as pessoas são tão fechadas? Quantos pais, não preciso falar, mas assim, queria que você pensasse, quantos pais aqui sentaram para conversar com você sobre sexualidade, sobre sexo? E quantos minutos durou essa conversa? 1 minuto? 5 minutos? Devem ter pouquíssimos. E também outros que, tipo assim, às vezes não tinham a compreensão a respeito disso e falavam assim, não faz, por quê? Porque a Bíblia manda não fazer e acabou. Entendeu? É isso que a Bíblia manda, filho, obedece e acabou. Por que não faz? É porque Jesus mandou desse jeito, entendeu? E é desse jeito que tem que ser e é assim que vai acontecer. Aceita que é melhor, vai fazer bem para você. Ele não está errado, não. Ele não está errado, não. Mas, por quê? Por que então que uma pessoa que é viciada em pornografia, ela não se abre facilmente para falar? Por que quando os casais vêm se aconselhar e eles têm problemas na área sexual, é tão difícil e fala assim, nossa, tem anos que eu lido com isso. E sempre tem uma história por trás daquilo. Sabe, será que quando você se envolve intimamente, sexualmente com uma pessoa, isso não vai te deixar marca nenhuma? Nenhuma. Nenhuma marca na sua alma. Nenhuma marca na sua vivência, nada que você pode acontecer. Imagina um bem extremamente valioso. Imagina, por exemplo, um instrumento musical extremamente valioso. Tem um violino que chama Stradivarius, que foi fabricado há muitos anos atrás, que falam que tipo assim, o som dele era como se fosse o som do céu. E só aquela família conseguia fazer, o pessoal não sabe se era a mão do pessoal, o pessoal não sabe se era a madeira que eles usaram, mas nunca se conseguiu copiar o som daquele instrumento. A ponto de um desses ser vendido por 3,5 milhões de dólares, um violino. Se eu trouxesse esse violino aqui agora e jogasse aqui para o Samuca, como é que você ia ficar? Você ia tratar ele de qualquer jeito, você ia jogar no chão, você ia fazer igual eu fiz com o meu violão aqui, coloca para o lado e tá valendo? De jeito nenhum. Como é que a gente ia tratar isso? Agora imagina qual que é o seu preço para o Senhor. Quão mais valioso do que um violino de 3,5 milhões de dólares você é para o Senhor? Quão mais valioso do que qualquer coisa que possa ser feita você é para o Senhor? Você é único. Um violino, ele fez vários dessa forma. Mas você é único. Então será que isso nos deixa viver a nossa vida e tratar a nossa sexualidade de qualquer jeito? Será que o Senhor espera que um ser que Ele comprou com preço de sangue, que Ele espera que alguém que é único para Ele, criação dEle, que Ele colocou o sopro de vida nele, que Ele criou para se relacionar com Ele, será que Ele espera que nós nos tratemos dessa forma? Porque a nossa vida é frágil. A minha vida é frágil, a sua vida é frágil. E quando a gente fala de sexualidade, talvez seja o ponto mais frágil da humanidade. E é interessante, a gente fica pensando assim, poxa, mas por que esse assunto de sexualidade é tão importante? Por quê? Primeiro, porque Deus criou a sexualidade. Existem impulsos dentro de você, vontades dentro de você que foram criadas pelo Senhor para ser bênção. E Deus criou isso para ser uma coisa assim,
maravilhosa, assim, poderosa, a ponto dele falar e comparar o relacionamento dele conosco com esse momento, com a nossa sexualidade. E ele levou isso para um nível, só que a sexualidade do homem, criada por Deus, ela tem que ser traduzida em intimidade. Intimidade. Sabe o que quer dizer intimidade? É você conhecer bastante e se deixar ser conhecido muito bem. Você precisa de chegar num ponto com a pessoa para que isso aconteça, ou seja, é num relacionamento de casamento, e nós vamos aprofundar nisso a partir de agora, em que você não tem nenhuma barreira mais para passar com essa pessoa. E que existe um padrão que Deus colocou no homem, que ele falou assim, não, mas os animais, eles se acasalam, eles fazem sexo para reproduzir, mas no homem eu vou fazer isso algo muito mais íntimo. Vou fazer isso algo muito mais poderoso. No homem, Deus criou isso de uma forma profunda, uma paixão, uma expressão de paixão imensa, uma expressão de entrega, de intimidade imensa, mas também algo muito frágil e algo que deve ser vivido sem medo. E a pessoa que está no jogo do amor, no jogo da conquista, no jogo da sedução, o medo dela é se o homem não gostou do sexo. O que ela achou de tal parte dela? O que ela achou da performance dela? E ela fica vivendo escrava daquilo. Ela começa a ter uma sexualidade e um medo. Porque qual que é o medo? É o medo de comparação. Mas será que a anterior dele era assim? E também você que viveu ou vive uma vida de experimentar várias pessoas, você acha que isso não fica encravado dentro de você? Essa comparação? Você acha que não vai levar isso para o seu casamento? Você acha que não vai levar isso para a sua cama, para a cama da sua casa? Para a sexualidade que você vai viver com a sua esposa, que era para ser sem medo, sem comparação. Sabe, é interessante que essa sexualidade, ela é muito poderosa, mas ela é tão frágil que ela pode ser quebrada. E isso que o inimigo fez, e isso que essa cultura e que a carnalidade do homem fez, ele quebrou a intimidade na sexualidade. Quebrou a parte de ficar sem medo, quebrou a intimidade completa, quebrou a entrega completa. Porque quando você tem uma esposa, quando você tem um marido, o seu relacionamento está muito acima e muito mais íntimo do que aquilo, e você não fica preocupando com comparações, com performance, não. É um ato de extremo amor, é um ato ungido, abençoado por Deus. E na maioria das vezes não tem nada a ver com o que a cultura e com o que os filmes têm pintado para a gente. Isso só vai trazer decepção. E para quem vai criando essa expectativa gigante, isso vai ser decepcionante, gente. E o tamanho da sua decepção e da sua cura é o tamanho da distância entre a realidade e o seu sonho. E a sua expectativa. E Deus criou a sexualidade para ser feito com algo bom. Sabe? Agora, quando a gente começa a experimentar isso de uma forma fora do padrão que o Senhor colocou, isso começa a ser ruim. E esse nível de intimidade que a gente espera, nós não vamos conseguir alcançar no casamento, a não ser que haja uma mudança em nós. Imagina, isso vem desde o princípio. Imagina a maioria das religiões que você conhece, imagina as religiões antigas, as religiões novas, a maioria delas, existe um líder em que ele prega que todas as mulheres devem ou podem ter relação com ele. Por exemplo, quando Moisés subiu para o monte para receber a lei do Senhor, em volta dele existiam culturas pagãs e grande parte delas celebravam o culto ao Deus dela com uma sexualidade exacerbada, com uma entrega do corpo
E se eu tenho certeza que a lei foi dada por Moisés, não só por isso, mas muito por isso também, quando ele vem e fala assim, você não vai se adulterar. Que homem que iria criar isso e que outra religião que fala isso? Não adulterarás. Você vai se guardar para sua mulher, naquela época podia ter mais mulheres. E vem Jesus e fala o seguinte, olha cara, você vai se guardar para sua mulher e até a forma como você vai olhar para as outras mulheres vai impactar isso aí. E vão vindo os outros ensinamentos. E se a gente abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, está escrito o seguinte. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Mas peraí. Será que Paulo está falando o seguinte, poxa, o pecado sexual, ele é diferente para Deus? De forma alguma. A gente sabe que todos os pecados para Deus têm o mesmo peso. Sabe que todo pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão, existe consequência do pecado. Mas então por que ele fala o seguinte, olha, todo pecado que você comete fora do corpo é de um jeito, mas aquele que peca contra o seu próprio corpo, né, ele comete esse pecado e isso tem um peso diferente, sabe por quê? Porque Paulo entendia que a sexualidade é frágil para o homem. E fala assim, olha, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Ou seja, existe alguma coisa que vai te impactar de uma forma que vai te destruir, que vai destruir a sua intimidade, que vai destruir a sua forma de se relacionar com a sua esposa, e a forma de se relacionar com o seu próprio corpo. Que Paulo fala o seguinte, olha cara, toma cuidado quando você peca contra o seu próprio corpo, porque isso vai mexer lá no fundo da sua alma. Vai mexer lá no fundo da sua espiritualidade. Paulo fala, olha, o pecado contra o corpo e a sexualidade é algo muito frágil. E ele entendia, né? Porque isso te machuca profundamente, isso você pode carregar isso pro resto da sua vida. Tem gente que carrega marcas de problemas sexuais pro resto da vida. E nós oramos a Deus para que isso possa sair da vida das pessoas. Existem muitas pessoas que conseguiram sobressair, né, e vencer isso, mas todos lutaram contra isso. Os que passaram por isso. No versículo 16, está escrito o seguinte, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Não, mas peraí, João. Mas ninguém está se unindo aqui. Nós estamos chegando, a gente se diverte, né? E faz as nossas coisas, né? A gente, é como se fosse um esporte, né? Tipo assim, eu jogo futebol, eu pratico sexo. Né? É a mesma coisa, eu ando de asa delta. Não, eu gosto de me exercitar fazendo sexo, entendeu? É apenas uma coisa, e a gente tromba lá e tá tranquilo. Né? Pô, você faz jiu-jitsu. Né? Como é que é isso? Eu não estou virando uma carne só com ninguém. Ninguém está se unindo, é apenas sexo, é apenas físico. Sabe, mas Deus desenhou isso para ser feito com uma pessoa só. E aí o que acontece? Você começa a se tornar um com várias pessoas. Você começa a se unir e a se tornar um com várias pessoas. E o que vai acontecer? Você vai perdendo a sua habilidade e a sua sensibilidade de ter a verdadeira intimidade. De realmente se entregar para uma pessoa. De chegar ao ponto, igual Paulo fala no capítulo 7, que fala assim, o corpo do marido não é mais dele, da mulher não é mais dela. Ao ponto de que
vocês têm uma intimidade tão grande e aquilo se expressa também na sexualidade. Agora, quando nós nos tornamos um com todo mundo, nós vamos perdendo essa sensibilidade. E isso que o inimigo quer, tornar o nosso coração e a nossa forma de nos relacionarmos fria. Que o nosso coração vai endurecendo e o pecado vai endurecendo o nosso coração ao ponto de nós chegarmos e não conseguirmos mais realmente entendermos a intimidade e a fragilidade e o poder que existe na relação sexual e na sexualidade do homem. Olha aí o capítulo 19, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Espera aí, quer dizer que o meu corpo é morada do Espírito Santo de Deus? Quer dizer que de alguma forma o Senhor já está se conectando comigo, ele tem algum propósito para o meu corpo? Que ele fala o seguinte, olha, é santuário do Espírito Santo de Deus. E esse corpo seu foi comprado por um alto preço. Sabia que Jesus morreu na cruz pelo seu corpo também? Sabia que Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter a restauração e a santificação do seu corpo também? E é interessante que ele fala assim, você não é mais de você mesmo. Será que é assim que você vai tratar algo que nem é seu mais, que é do Senhor? Não só o seu corpo, mas o seu ser inteiro, a sua razão, a sua alma, tudo em você é do Senhor, foi comprado por um alto preço e você entregou para Ele. E é dessa forma que nós vamos lidar com isso, é dessa forma que nós vamos nos entregar com esse tipo de intimidade, essa fragilidade. E ele termina falando o seguinte, no versículo 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Sexo não é uma questão de preferência, de escolha. Sexo é uma criação divina, feita com um propósito específico, feita para ser vivida dentro de um contexto de proteção, de bênção, que se chama casamento, que foi instituído pelo Senhor e que o Senhor ama de uma forma assim extraordinária. Você pode perguntar para todos aqueles que estavam vivendo assim, conectados com o Senhor e buscando o Senhor durante o namoro e buscando o Senhor durante o noivado, como Deus abriu a porta na hora de se casar, na hora que ele falou assim, é agora, meu filho. Na hora que ele colocou no coração deles, como que o Senhor faz milagres em casamentos. É impressionante. Nós podemos depois conversar sobre o que ele fez na minha vida quando eu estava noivo. E foi a graça do Senhor que me sustentou desde o dia 1, em que nós falamos assim, agora nós vamos nos comprometer para o casamento. Lógico que a gente já vinha sido carregado pela graça desde sempre, mas é tangível, é palpável a mão do Senhor. E existem alguns mitos, porque se isso é uma criação divina, e é uma coisa que nós temos praticado há muito tempo, tanto da forma certa como da forma errada, existem alguns mitos que eu queria passar aqui, para a gente ir entrando já nessa parte prática da mensagem, que o primeiro mito é que a prática gera a perfeição. Né? Ou seja, você vai tocar violão, meu querido, quanto mais você tocar, melhor você vai ficar. Você vai ser um lutador, você vai ser um jogador de futebol, quanto mais você tocar naquela bola, mais você treinar, melhor você vai ser. Agora, esse mito é o seguinte, olha, e as meninas recebem essa pressão toda hora, principalmente as meninas. Você vai casar com um cara que você nunca transou com ele? E se ele não conseguir te satisfazer sexualmente? Se ele for ruim de cama, como o povo fala? Como que vai ser? Fora outros adjetivos que não cabe aqui, né? Eu falar. Mas, sabe que uma criança de 11 anos aprende a fazer sexo sozinha? Sabia que eu não conheço ninguém que pegou consultoria sobre fazer sexo? Ô mãe, me ajuda aqui, porque tá difícil.
Pai, aquela parte assim, como é que é mesmo? Peraí que eu esqueci, vou ligar pro meu pai. Sabe por quê? Porque isso é instintivo. Sabe por quê? Porque é Deus que criou, cara. Deus que criou para ser vivido. E assim, são pouquíssimos os casos, e a maioria dos casos de complicação no casamento, de pessoas que casaram virgens, vem dessas marcas de criança. Não vem do relacionamento dos dois, do problema deles terem se casado virgem. E se você olhar estatisticamente, 99,9999% das pessoas que se separam, não se separam porque o outro é ruim de cama. Ou você conhece alguém que falou assim, não, eu vou me separar, sabe por quê? Porque eu já ouvi falar um caso até hoje, mas esse caso nem é por causa disso, é porque a mulher começou a se engraçar com outro cara, e aí perdeu a vontade de ter intimidade com o marido dela. Ela quebrou um princípio do Senhor. Agora, pessoas que experimentaram isso de forma depravada, Deus vai ter que ir curando isso dia após dia no seu casamento. Então, como é que é isso? Existe uma verdade no casamento. Sabe o que sustenta o romance no casamento? Sabe o que sustenta essa intimidade no casamento? A exclusividade. E essa sensação de exclusividade é que vai trazer para você e para o seu cônjuge essa intimidade que nós estamos falando. E não a prática. E a cultura fala o seguinte, né? Ô meu filho, você não é macho não, sua mulher manda no você, vai lá e resolve lá com ela. Né? Vai lá, garanhão, vai lá, macho alfa. Vai lá dar um trato nela e depois a gente conversa. Aí você vai jogar bola com a gente, tomar cerveja. Mas a prática não é assim. E nessa situação de exclusividade, sabe o que significa exclusividade? Você poder chegar para o varão, ou um dia chegar para a varoa, e falar o seguinte, eu esperei por você, e você esperou por mim, e nós vamos descobrir isso juntos. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, você que desenvolveu relacionamento com o seu noivo ou com a sua noiva, vocês vão chegar lá no quarto, meu filho, pode deixar que Deus vai usar. E vocês vão poder conversar sobre isso, e vocês vão se surpreender com o tanto que um bom relacionamento e o tanto que uma transparência de alma, de coração, um com o outro, vai fazer a verdadeira diferença na sexualidade do seu casamento. Desde o dia 1, desde o grande dia. E sabe o que significa também exclusividade? É você virar para a pessoa e falar assim, eu só tenho olhos para você. Ou se não, você chegar para o homem ou para a mulher e falar assim, você sabia que eu tenho orado, esperado por você, muito antes de ter um nome ou um rosto para associar a minha oração? Você sabia que eu tenho orado e esperado por você, muito antes de ter um nome ou um rosto para associar a minha oração? Ou você virar para a pessoa e falar assim, eu sou capaz de dar tudo de mim por tudo de ti. Eu quero chegar naquele altar e dar tudo de mim. E eu sei que você vai me dar tudo de você. E não apenas uma noite de prazer. E não apenas uma sexualidade que vai quebrar a minha intimidade. E eu não quero passar o carro na frente dos bois. Sabe? Sabe o que alimenta o romance no casamento? Você saber que seu marido vai viajar durante 15 dias, 30 dias, e que você não precisa se preocupar se ele vai te trair ou não. O que ele está fazendo? Porque não se engane. Eu conheço muitas profissões que as pessoas têm que viajar muito, e muitos maridos, eles esperam ansiosamente por esses dias. O dia da pescaria, o dia da viagem para Belém,
Dia da viagem lá para não sei aonde, para o Pará. Sabe por quê? Porque ninguém vai me ver lá, né? E o que o coração não vê, a alma não sente. Não se engane, meu querido. O que os olhos não veem, o coração não sente? Estava só vendo se você estava acordado, cara. É isso mesmo. E, sabe, é importante a gente saber. Sabe por que uma mulher que não tem essa preocupação em relação ao homem dela, sabe de onde vem? Quando você conhece a história dele ou dela antes dele se casar e se relacionar com você. Quando você chega e conhece o outro, porque você sabendo os caminhos que essa pessoa andou, você vai conseguir predizer os caminhos que ela vai andar. Isso, gente, é claro. Agora, o que você espera que Deus fale com você sobre sexo? Vai lá, meu filho, use e abuse. E lambuze. Se joga. Viva. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é verdade? Ou será o seguinte, que Deus vai virar para você e falar assim, cuidado com os caminhos que você está andando. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, o máximo que você conseguir, o máximo que você puder, e de repente você vai querer chegar para uma mulher ou para um marido e falar o seguinte, olha, a partir de agora eu vou apertar um botão aqui dentro do meu coração e eu vou começar a ser fiel e eu vou começar a olhar só para você. Eu não vou querer continuar experimentando tudo que eu estava experimentando antes. Isso é andar nos caminhos de criança. Como nós falamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Nós temos que nos tornarmos adultos ou maduros, que Paulo queria dizer ali, né? Em relação à nossa sexualidade, em relação às pessoas que a gente convive e que a pessoa com que a gente quer se casar, porque se casar, meu filho, é uma grande decisão na sua vida. Com quem você vai se tornar família, a pessoa com quem você vai dividir as suas dores, as suas doenças, as suas alegrias, que vai ser mãe, vai ser pai dos seus filhos, que vai lá do fundo do coração dele, dela passar os princípios pelos quais ela quer viver e quer passar para o filho. Porque uma das coisas que a gente não pensa quando está casando é o seguinte, que pai que esse cara vai ser para o meu filho? O que ele vai incentivar o meu filho a fazer? O que essa mulher vai falar com o meu filho? E nós precisamos de entender isso, sabe? Porque quando a gente começa a tocar nesse botão do nosso passado, isso vai mexendo profundamente com a gente. Principalmente para uns, isso é um motivo de grande tristeza. Para outros traz assim um remorso muito grande, traz uma culpa muito grande. E para alguns, graças a Deus, traz muita felicidade de olhar para trás e falar assim, até aqui eu tenho vivido com o Senhor. Agora, não importa o que você viveu até hoje, no sentido de, poxa, se você veio errando até aqui, quem sabe a partir de agora, você não consegue determinar a história que você vai contar. Quando você conhecer a sua namorada, futura esposa, ou quando você começar a querer se engraçar para cima de alguém, né, de uma forma santa, qual história que você quer contar para essa pessoa? Sabe por quê? Porque na hora que chega nessa hora, muita gente mente. Muita gente esconde. Muita gente omite. E isso aí vai estourar onde? Com 6 meses de casado, com 1 ano de casado, com 2 anos de casado, com 3 anos de casado, isso vai estourar. Porque o seu passado vai se tornar, o seu presente vai se tornar o seu passado e vai aparecer no seu futuro. Agora, o que tem aqui? Tem aquela pessoa que tem aquela história para contar que é o seguinte, olha, eu cresci na igreja, mas aí na adolescência eu resolvi experimentar a minha sexualidade e comecei a experimentar isso de várias formas, com vários homens ou com várias mulheres, e a partir de agora eu resolvi apertar um botão e vou viver só para você. Te amo. Hashtag. Agora tem aquela outra pessoa que fala o seguinte, olha, eu decidi honrar a Deus com meu corpo desde o dia que eu fiquei sabendo que isso era muito relevante para a minha vida. E desde quando eu tomei essa decisão,
eu me preparei para você, meu marido, minha esposa. Não importa o seu passado, importa, a partir de hoje, você decidir contar uma nova história. Porque nós não temos que ter vergonha daquilo que nós nos arrependemos. Quando eu conheci a minha esposa, eu contei para ela a minha história. Eu falei, olha, até aqui eu caminhei desse jeito. Mas a partir desse momento aqui, ó, eu decidi fazer uma nova história. E talvez hoje seja o dia em que você vai decidir mudar a história que você vai contar. Talvez hoje seja o dia em que você vai estar mais forte ainda para continuar vivendo a história que você já está praticando para você contar no seu relacionamento. Sabe? E falar o seguinte, olha, eu guardei o meu afeto, o meu amor e o meu corpo para você, porque muito antes de eu te conhecer, eu já estava me santificando e me guardando para o Senhor. Como eu honrei, olha que interessante essa frase, como eu honrei a Deus com o meu corpo antes de falar, eu aceito, para você, eu vou honrá-lo com o meu corpo depois de dizer isso. Muito antes, eu decidi antes, eu caminhei antes, eu aprendi a ter autocontrole sobre o meu corpo com muito esforço, com a capacitação do Espírito Santo, com o conhecimento da palavra, com a comunhão da igreja, muito antes de dizer sim para você. E eu tenho certeza que eu vou ter esse autocontrole depois disso, porque eu sei aonde eu tenho que vigiar. E o que eu queria que a gente saísse daqui fazendo? A primeira coisa é decidir agora, de antemão, o que é honrar a Deus com seu corpo. Você tem que decidir o seguinte, até que ponto eu posso, até que ponto eu não posso, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer com o meu corpo, para no dia que a tentação vir, no dia que a tentação aparecer para a gente, no dia que a situação acontecer, você já sabe até onde você vai. Então você precisa de meditar e entender em Deus até que ponto você sabe que você vai honrar ou não a Deus com seu corpo. Sabe por quê? Porque abrir mão de uma coisa agora, para algo melhor no futuro, gente, não é sofrimento não, tá? É investimento. Abrir mão de algo agora para algo melhor no futuro é investimento. E toda vez que você fala não para uma coisa, você está falando sim para outra. E não para muitas outras coisas. Então, para que você está falando sim hoje? E para que você está falando não? Quando você decide honrar a Deus com seu corpo e se guardar para aquela pessoa com a qual você vai se casar e você vai fazer uma aliança com ela, e essa aliança é selada no ato sexual, você está fazendo um investimento. Queria pedir para o pessoal passar uma carta que tem no envelope aí. Então, deixa eu só explicar essa carta, gente. Essa carta foi enviada para esse pastor que fez essa série no meio da semana, entre a sessão 2 e a sessão 3. E essa menina conta o testemunho dela em relação àquele 1 ano, aquele compromisso que nós falamos na semana passada, de ficar 1 ano sem namorar, 1 ano só dedicado para se conhecer no Senhor, para você que é um serial dater, né? Ou para você que se envolveu sexualmente, ou ficou muitos anos namorando e está intoxicado e você precisa de se conhecer no Senhor. É um compromisso que eu pedi para você colocar na sua agenda, 1 ano sem namorar. E essa menina viveu isso, e aí ela vendo essa série, ela lembrou disso e falou assim, nossa, eu preciso de te contar a minha história, pastor. E eu leio isso e toda vez eu fico muito emocionado. Oi, Andy. Eu acho que você recebe muitos desses e-mails, mas após escutar as 2 primeiras sessões dessa série, eu não pude ignorar o que Deus está falando em meu coração.
Como muitos, eu cresci numa família conturbada e aos 5 anos de idade minha mãe nos levou para morar em uma cidade muito longe do meu pai. Quando eu tinha 15 anos, ela teve aquela conversa comigo e eu me lembro dela me encorajando a esperar encontrar uma pessoa que eu amasse, mas não me incentivou a não fazer sexo até o casamento. Tudo que eu sabia sobre sexo era o que os meus amigos faziam e falavam, e esse conhecimento me levou a passar o ensino médio cega, me entregando para todos os namorados que tive. No primeiro ano de faculdade, comecei a conviver com vários tipos de pessoas. Meus novos amigos e eu começamos a frequentar a sua igreja e ouvir suas mensagens online. Virou uma rotina na minha vida. Uma noite eu estava sentada em frente ao meu dormitório escutando uma de suas mensagens sobre moralidade sexual e fui surpreendida pelo que escutei. Eu me lembro de tudo naquela noite. Foi um momento tão impactante em minha vida que eu sou outra pessoa desde aquele dia. Eu fiquei em prantos, anotando incessantemente o que escutava. As verdades sobre sexo e sobre o meu raso relacionamento com Deus foram reveladas e isso foi como um tapa na minha cara. Eu finalmente percebi a conexão entre a minha vida sexual e minha cegueira espiritual. Minha intimidade tinha acabado. Tudo se tornou real quando você fez o desafio de 1 ano. Eu não tinha noção de como fazer aquilo, mas eu peguei minhas anotações e escrevi. 6 de novembro de 2007. Sem namoro por 1 ano, sem sexo até o casamento. Eu o assinei. No dia seguinte, eu escrevi em meu diário. Eu consegui um dia, Deus. Esse foi o maior desafio que já enfrentei. Tinha tantos garotos passando pela minha vida. Eu tive que cancelar meu serviço de mensagens e vagarosamente eu comecei a ficar sensível para o meu pecado. 1 mês após o meu compromisso com Deus, comecei a senti-lo trabalhando em meu coração. Alguns meses depois, um antigo conhecido de colégio me chamou no Facebook. Ele estava trabalhando no Ministério de Adolescentes e percebeu através do meu perfil online que eu tinha mudado. Ele me pediu para contar a minha história e contei sobre o compromisso de 6 de novembro. Ele se tornou uma pessoa que me ensinou sobre as verdades do que Deus estava me mostrando e me ajudou com as confusões que eu ainda me envolvia. Com total pureza e altruísmo em meu coração, ele me levou para mais perto de Deus. Após o dia 6 de novembro, ele me chamou para sair. Eu fui, mas depois do encontro eu disse que queria ser apenas sua amiga. 4 meses se passaram, assim como alguns encontros com outros garotos, e ele me procurou novamente. Eu fiquei super empolgada de vê-lo novamente. Eu tinha pensado muito na falta de conteúdo dos outros encontros que tive. Nós continuamos nos falando e aos poucos vi as coisas se conectando. Eu vi a beleza do que Deus queria fazer através das nossas vidas. Ele era virgem e tinha se comprometido desde pequeno a se manter puro até o casamento. Eu não me sentia digna daquilo. Ele tinha um estilo de vida que eu desejava, mas eu não sentia que merecia e ainda queria me levar com ele. Eu vi Jesus nele. Eu era preciosa para ele. Era abril de 2009, 1 ano e 5 meses após meu compromisso de pureza, e vi o desdobramento do plano de Deus e começamos a namorar. Nossa história de amor continuou por pouco mais de 1 ano, e em julho de 2010, ele me pediu em casamento. Nosso relacionamento era baseado na amizade e na fé, e senti a confirmação de Deus. Marcamos nosso casamento para exatamente 3 anos. Após o desafio de Deus, sábado, 6 de novembro de 2010. Acabamos de comemorar 6 meses de casados. Estou chorando lembrando do que passamos. Se não fosse pelo 1 ano, em tudo que Deus mudou em meu coração, eu não seria capaz de amá-lo, como ele merece ser amado e provavelmente eu nem o teria. Somos muito gratos a Deus por nos chamar para histórias maiores do que teríamos escrito por nós mesmos. Obrigado por me escutar. Senhor, teu amor de graça nos atrai à redenção. Nós não temos tempo para perder com ressentimento sobre essas coisas, Deus. Nós temos, Pai, que nos arrependermos e caminharmos para o alvo, Senhor. Pai, nessa noite eu oro por todos aqueles, Pai, que
não tem uma história tão bonita para contar. Eu oro por todos aqueles que em algum momento perderam-se dos trilhos do Senhor em relação à moralidade sexual, Deus. Pai, que eles não se sintam inferiores àqueles que ainda permanecem virgens. Que eles não se sintam, Senhor, a parte, Pai, da glória do Senhor, Deus. Que eles não se sintam, Pai, a parte do Senhor, Pai, porque o Teu amor, Pai, que cobre os nossos pecados, que perdoa os nossos pecados, Senhor, é a Tua graça que nos basta, Senhor, e, Pai, é o Senhor que nos comprou com preço muito alto, Deus. Eu oro para que eles possam apenas, Pai, viver o arrependimento do Senhor, Deus, e começar a construir uma nova história para ser contada, e que no dia em que eles conhecerem essa pessoa que o Senhor pode trazer para a vida deles, Senhor, eles possam falar, olha, um dia o Senhor tocou no meu coração e eu tive a revelação daquilo que eu estava fazendo comigo, e a partir daquele dia eu decidi contar uma nova história. Pai, nós dependemos da graça do Senhor, nós dependemos do Teu Espírito para chegarmos nisso. Nós dependemos, Pai, do conhecimento da Tua palavra revelada aos nossos corações, à nossa alma. Nós dependemos da comunhão da igreja, Pai, para nos tornarmos firmes, quentes nisso, como braseiros ali, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela sexualidade que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca essa intimidade tão poderosa e tão frágil, Pai, para que seja cuidada com carinho, com zelo. Pai, que todos nós possamos chegar, Pai, nesse momento e poder contar essa história, Senhor. Nós queremos realmente, Pai, ter uma história maravilhosa para contar, Senhor. Uma história de redenção, uma história de graça, uma história de santificação, uma história que glorifica o Senhor. Em nome de Jesus.